Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Como sempre, vamos falar de Galo por aqui. Antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe também o vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e, claro, conhecer o conteúdo desse vídeo. Antes de mais nada, vou pedir desculpa a vocês, estou de férias, então o cenário hoje é diferente, mas eu não podia deixar de passar por aqui para poder falar um pouco sobre esse momento de transição no Atlético. Nessa segunda-feira, Sérgio Coelho tomou posse no Atlético e também tomou uma decisão que criou muito impacto para os torcedores com a saída do diretor de futebol, Alexandre Matos. Bom, vamos colocar algumas situações que podem ser analisadas sobre essa saída de Alexandre Matos. Tem vários fatores que influenciaram nessa saída de Matos. Claro, ele tinha um relacionamento profissional com o Sampaoli, mas não era um relacionamento muito íntimo, não era um relacionamento de muita amizade, não era um relacionamento estreito, até porque várias vezes eles bateram de frente, tiveram aí as suas opiniões contrárias, então isso pode ter pesado na saída do Alexandre Matos, pode ter um peso muito grande, é a situação dele não ter um bom relacionamento assim com o Sampaoli. A questão do salário alto do Alexandre Matos também é uma situação que tem um peso relevante, assim como também algumas situações políticas dentro do Atlético. Alexandre Matos foi indicado por Sérgio Sete Câmara, amigo pessoal do ex-presidente do Atlético, e dentre as várias mudanças que estão acontecendo no Atlético, essa questão pode ter tido um peso, sim. Assim como também algumas situações em que ele teve divergência com os mecenas do Atlético, em algumas opiniões ao longo do ano passado. O Alexandre Matos bateu de frente em algumas situações, até porque os mecenas do Atlético querem participar muito do futebol do Atlético. Eles querem dar opinião, querem participar. E Alexandre Matos, como um bom profissional que é, ele sabe o cargo que exercia como diretor de futebol e queria ter essa autonomia, claro, ouvindo as pessoas, mas nem sempre aceitando todos os tipos de ponderações que eram feitos e os pedidos que eram feitos, assim como Sampaoli e assim como os mecenas também do Atlético. Enfim, a mudança é uma situação que pode vir a acontecer sempre quando você tem a entrada de um novo presidente, como é o caso agora do Sérgio Coelho. Ele vai trazer pessoas que são de confiança dele para poder trabalhar junto com ele, e a começar pelo lado do futebol. Quando ele anuncia que Renato Salvador vai estar trabalhando próximo a ele para poder ajudar a gestão do futebol, sendo o seu braço direito, e abaixo deles ali tem o diretor de futebol, ou seja, o Renato Salvador vai fazer esse elo entre o diretor de futebol e a presidência, vai ficar nesse meio campo aí, é mais uma situação de aumentar um pouco a interferência dos mecenas dentro do futebol do Atlético, né? Talvez Alexandre Matos não queria que isso acontecesse. Rodrigo Caetano, que chega para o Atlético agora, com certeza já vai ter essa conversa com Renato Salvador, estando incluso nesse processo do futebol do Atlético. Portanto, algumas situações de mentalidade e ideologias vão mudar no Atlético, principalmente na gestão do seu futebol, com a participação de mais pessoas. E o presidente já deixou bem claro que, assim como na decisão do Alexandre Matos, outras decisões vão ser tomadas por um colegiado, que vai ser feito, já foi instituído, né, em que está o presidente Sérgio Coelho, José Murilo Procópio e os 4 R's, que são os mecenas, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Portanto, é um momento de transição no Atlético. O torcedor agora não adianta lamentar a saída do Alexandre Matos. Volto a dizer, na minha opinião, eu não teria tirado o Alexandre Matos, muito menos faltando 11 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Mas há de se respeitar, até porque é uma decisão feita por pessoas que, no ano passado, tiveram muito crédito para tirar o Atlético de onde ele está e colocar aonde ele está hoje. As mesmas pessoas que contrataram o Alexandre Matos agora resolveram que ele não faria mais parte dessa engrenagem. Na minha opinião, eu não teria tirado o Alexandre Matos agora de maneira nenhuma, mas eu acho que o torcedor agora tem que dar um voto de confiança, não só para o presidente do Atlético, mas lembrando que para todo esse colegiado, dos mecenas que estão por trás disso, porque lamentar agora não vai mudar em nada. Agora é só dar força e apoio a Rodrigo Caetano, que vem para assumir a diretoria de futebol do Atlético, e também para o novo presidente do Atlético. Rodrigo Caetano, que no meu ponto de vista é um grande nome também como diretor de futebol.
Não tão vitorioso contra o Alexandre Matos, que para mim é o melhor diretor de futebol do Brasil. Mas o Rodrigo Caetano também tem seus méritos, passou por grandes clubes, a citar Grêmio, Internacional, Flamengo, enfim. Não tem grandes títulos como o Matos, mas também é um cara de muita competência, e aí a gente espera e torce muito para que ele dê certo no Atlético e para que essas atitudes que os mecenas estão fazendo no Atlético, junto, claro, com o presidente Sérgio Coelho, para que elas deem certo. Lembrando que é um momento de transição e que o torcedor agora tem que apoiar. Vamos lembrar que o Atlético tem objetivos aí para esse Campeonato Brasileiro ainda e, claro, ao longo aí do ano de 2021. Portanto, só fiz esse vídeo mesmo para poder expor um pouco a minha opinião a respeito dessa saída de Alexandre Matos, os fatores que fizeram com que ele deixasse o Atlético e dizer também que Alexandre Matos também não estava totalmente confortável. Vamos olhar um pouco o lado do Matos. Apesar que nas entrevistas ele não deixa isso às claras, mas ele também não estava totalmente confortável com a situação política e, claro, do dia a dia, do ambiente que ele encontrava no Atlético. Não com os jogadores que gostavam muito dele, ele teve um papel preponderante, inclusive, com os jogadores, fazendo o que ele sabe fazer muito bem, que é administrar vestiário. Enfim, então o problema foi muito mais além do que isso, o que eu já citei anteriormente, em relação também a Sampaoli, em relação à parte política. O que não quer dizer que o Rodrigo Caetano não terá esse problema com o Sampaoli. A gente sabe que o Sampaoli é um cara de um gênio muito difícil, né, de se lidar no dia a dia. Mas, volto a dizer, melhor treinador do Brasil, na minha opinião, e que tem tudo para fazer um grande trabalho no Atlético. Mas eu acho que está na hora também, né, de ter uma reunião no conjunto do futebol do Atlético e delegar mais, definir mais as atribuições de cada um. Acho que o Sampaoli tem que se focar mais para dentro do campo, para montar um grande time. Ele tem condição de fazer isso e fazer o Atlético ser um time vencedor. Espero agora que o Rodrigo Caetano chegue bem preparado para poder lidar não só com o Sampaoli, mas com tudo isso que ele vai encontrar no Atlético, porque competência ele tem. Então desejo boa sorte a ele, claro, boa sorte para o Atlético no restante dessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro e no restante do ano. Portanto, torcedor, agora é confiar e, claro, torcer para que tudo dê certo. Grande abraço a todos aí. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Grande abraço a todos aí. Valeu!